Olá, meu nome é Fábio Matheus e esse é o Papo de Produção. Produção. O que é produzido pela natureza, pelo homem ou pela máquina. Conjunto de todas as fases da realização de um produto ou serviço. Resultado do esforço de um escritor, artista ou artífice. Obra. Origem, em latim, productiones, ato ou efeito de produzir. Hoje é nosso primeiro programa. Estamos muito felizes de realizar e é importante fazermos alguns grandes agradecimentos neste momento. O primeiro vai para a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que nos proporcionou, através do edital Cultura Presente nas Redes, a realização deste projeto, do Papo de Produção. Então, para vocês, os nossos primeiros corações de agradecimento. O nosso segundo agradecimento de hoje vai para a turma das 5 Liberdades, do Wendel Carvalho. Curso que a gente está fazendo, que foi fundamental para desafiar a gente para estar gravando esse primeiro programa. Então, Wendel, imparável, muito agradecido, tá? E vai para você a segunda leva de corações. O nosso terceiro agradecimento de hoje vai para a equipe técnica dessa produção 7878. A galera é fera, o Wagner Alves que faz câmera, edição. Tem o Wesley Brasil, cara, que fez a arte, criou a arte do programa. E a trilha sonora da arte? Foi meus sobrinhos que fizeram, o Lucas e o Matheus Travassos, cara, muito emocionado. Claudina fez a parte do áudio, fez a parte da locução, ficou fantástica. Eu estou muito feliz e muito agradecido a todos vocês. Para vocês também, muitos corações. O nosso último agradecimento de hoje vai para Encontrarte Audiovisual. Se seu sonho é fazer uma live top, que seja fácil, em segurança e com valores que cabem no seu bolso. Encontrar-te audiovisual resolve para você. Essa potência digital que está se estabelecendo aqui na Baixada Fluminense, que proporcionou a gente estar entregando aí esse projeto para vocês, né? Um produto premium de altíssima qualidade, que está deixando a gente muito feliz. Então, para vocês da Encontrarte, o nosso muito agradecido e muitos corações. Hoje o nosso primeiro programa é com o iluminador, produtor e gestor cultural. Ele é presidente da FETAERJ, Federação do Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro, que tem associados em dezenas de cidades do Estado do Rio. E em sua gestão ele está construindo um verdadeiro legado de realizações no campo das artes. Também com experiência de administração de alguns espaços públicos de cultura, como a Arena Chacrinha, o Teatro Café Pequeno, ambos na cidade do Rio de Janeiro, organizando dezenas de mostras e festivais como o Prêmio Pasqualino, Mostra Novas Cenas, Mostra Rola Teatro, entre tantos outros projetos que somam no legado de realizações e geram muito emprego e renda para a cultura no nosso estado. Mas o filho de seu Luiz e dona Cristina passou a infância em Cascadura e a adolescência em Araruama. Tem em suas memórias afetivas educacionais o Colégio Estadual Visconde Cairu, ali no Meia. É companheiro da fotógrafa Duda de Marco e pai de 4 filhos maravilhosos, a Bia, a Rita, o Pedro e a caçulinha Lia. Agora, com a pandemia, tem em seu cotidiano a mania de arrumação de casa, vocês acreditam? Cuidar de seus bichos e ainda mantém o seu vício em Coca-Cola e Red Bull. Costumes esses que a gente, quando trabalha com ele, vê bem de pertinho. É com muito prazer que hoje o Papo de Produção é com esse empreendedor virtuoso, amigo e grande parceiro, Pablo Rodrigues! É um prazer, Pablo, estar recebendo você aqui. Muito agradecido. E não poderia ter uma pessoa melhor para ser o primeiro entrevistado do Papo de Produção com o Fábio Matheus. Eu estou muito orgulhoso e feliz. O prazer é todo meu, Fábio. É sempre bom estar aqui, estar junto com um amigo. É bom estar inaugurando aqui esse projeto seu. E vamos que vamos, né? Mais um. Você já desvendou quase toda a minha vida aí.
Graças a Deus. Bom, mas é aí que eu queria começar. O grande barato do programa é esse. Então, aqui tem uma situação que assim, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa sua história do Pablo entre a infância e a fase adulta. E como você acabou, né, descobrindo o seu dom de ser um produtor, o seu dom que ocasionou nas suas construções de vida e onde está hoje. E aí conta pra gente um pouquinho de como é que foi esse processo, onde é que você achou nesse meio de caminho entre tudo isso que eu falei aqui da sua vida. Vamos lá. Cara, eu tenho a agradecer muito ao Visconde de Cairu. Como você falou aí, acho que foi lá, na minha adolescência, quando eu comecei o ensino médio, né? O primeiro ano, que eu comecei a fazer teatro. E ali, ó, nessa minha infância de garoto suburbano, adolescente do interior, fazia teatro amador, mas é ali que eu comecei a ver teatro de verdade. Eu comecei a fazer o segundo grau lá no Visconde de Cairu e fui assistir meu primeiro espetáculo profissional na Unirio. Meu professor de lá levou a gente. E, cara, eu fui ver o Processo de Kafka. E aí eu saí daquele teatro muito doido. Mas você tinha quantos anos? Eu tinha 14, 15 anos. 14, 15 anos, por aí. Foi quando eu fui ator até meus 20 e pouco. Eu fiz tablado como ator, né? Estudei no tablado, mas aí em 2001 o mundo perdeu um ator e ganhou um iluminador. Graças a Deus. E como ator eu era muito canastra. Dizem as más línguas que eu era muito canastrão. Estava falando aí que teve uma inspiração saindo ali do Visconde de Cairu, mas tem alguma pessoa em especial que você queira lembrar? Algumas pessoas que foram fundamentais? Cara, na verdade, assim, eu tinha um professor Cláudio, que era meu professor de teatro, e ele levava a gente para tudo que era ensaio, espetáculo, tudo que era de graça, ele pegava a turma toda e levava. Era muito engraçado que eu estudava à tarde, fazia aula de teatro na parte da manhã, e quem estudava de manhã fazia aula de teatro à tarde. Eu chegava no teatro de manhã, matava a aula e ficava fazendo teatro na parte da tarde também. Então, assim, foi um ano que eu mais fui pro teatro do que eu fui estudar, né, no Visconde de Cairu. A gente vê a importância, né, da educação, né? Onde a gente acaba tendo o primeiro contato com a arte sempre ou na escola, ou na igreja, ou algum coletivo que a gente tenha de participação. Então, assim, dificilmente a gente vê uma história que alguém que envereda pro ramo da cultura, da educação, ser um pouco diferente disso, né? As histórias, e vai ver o quanto é importante estar investindo aí em educação nesse país. Muito bacana. E aí é muito doido, porque assim, ali eu comecei a fazer teatro no Visconde de Cairu. Logo depois eu fui morar em Araruama. Continuei a fazer teatro em Araruama, fui estudar com a Suzana Pequeno, que era uma professora de teatro que tinha lá, Ângela Dantas, que também tinha um grupo de teatro lá, e eu comecei aí lá eu fundei minha primeira companhia de teatro, que foi o Gênio Insano, junto com a Anília Francisca, Alexandre Corecha, que é diretor da FETAERJ hoje em dia, Poliana Pinheiro, iluminadora, e a gente fundou nossa primeira companhia, e dali a gente se associou à FETAERJ e não saí mais. Uma coisa foi puxando a outra, o teatro de grupo, eu fui aprendendo a fazer teatro lá dentro da FETAERJ, fui aprendendo o que era produção, o que era luz, o que era o fazer teatral, todo por conta da FETAERJ nessa época. Esse start, Pablo, onde aconteceu do ator para produtor, empreendedor, gestor, quando é que aconteceu esse start aí? Cara, na verdade foi do ator, eu fiz, depois quando eu fui para Araruama, eu terminei meu segundo grau em eletrotécnica. Então eu ia para o Teatro de Araruama, eu era o único ator que sabia de elétrica. Então comecei a mexer na luz, comecei a subir para afinar um refletor, e ali eu fui virando um pretenso iluminador ali, um técnico. Quando a gente formou a companhia, eu virei oficialmente o iluminador da companhia. E fui para a FETAERJ, comecei a assistir espetáculo de vários, com Anderson Rato fazendo a luz, Marcos Bilé fazendo a luz, o próprio Rodrigo Portela. E ali na FETAERJ eu comecei a aprender a fazer luz de verdade. Em 2001, eu abandono os palcos e viro iluminador. Minha vida, passo a viver de luz, fazer só luz, ser técnico de luz, ser iluminador,
ganhei prêmio, ganhei outro prêmio, viajei o Brasil inteiro. Quando chega, o grande start acontece em 2006. Eu era iluminador, já fazia a parte técnica da FETAERJ, e um belo dia o Josué Soares me chama para entrar na diretoria da FETAERJ. Em 2006 eu entro como diretor de programação da FETAERJ. E nesse momento eu ainda estava ali meio que deslumbrado, meio, cara, o que é isso? Eu estou na diretoria, 2006, 2007, e o mais engraçado foi 2008. Em 2008, o Josué precisou se afastar da presidência, acabou o mandato dele, e falou, não vou concorrer de novo, porque ele estava envolvido com política partidária, né? Estava com outras coisas. E aí, quem vai ser o novo presidente? Quem vai se candidatar? Quem vai formar uma chapa? Ninguém queria. É uma rabuda, é complicado, é assim... É desafio. E aí teve um garoto, na época eu tava com 29 anos, 29 anos. Eu falei, cara, eu assumo isso, eu vou me candidatar. O pessoal tá doido. Cheio de coisa ponta para pagar, cheio de coisa para organizar. Cara, vamos tocar. Já tava ali no barco, e nessa coisa, nessa loucura que deu, eu me candidatei, acreditaram em mim e foi. Ah, maravilha. E hoje, né, já que a gente está falando até da FETAERJ, entrou nesse assunto, eu queria muito, então, agora, já que você já tocou no ponto que acaba sendo ali o divisor de águas na sua vida, eu vou pedir para agora a gente assistir um vídeo, que é um teaser do documentário da FETAERJ, para poder os nossos aí ouvintes, nossos virtuais aqui, assistirem um pouco, saber o que a FETAERJ a gente fala, né, essa coisa da sigla, mas agora eu vou pedir aqui, entra aí o nosso vídeo do AGA para todo mundo ver e depois a gente volta aqui com o bate-papo. Solta aí! Eu ouvia falar sobre AGA e tinha uma imensa curiosidade. Esse segredo, na verdade, é a chave da relação entre as pessoas. Aquele momento mudou a minha vida e acho que mudou de cada pessoa que passou pela FETAERJ. A FETAERJ é um movimento que congrega, né, todos esses grandes grupos, principalmente do estado do Rio de Janeiro, que é um movimento que é um grande divisor de águas na vida de todo ser humano que faz teatro. Não dá para falar em arte como por entretenimento. A arte não tem como ser uma festinha, um oba-oba, uma piada, um sorriso na cara, uma lágrima de uma catarse que escorre depois de um drama. Isso é muito pouco para se dizer que é arte. A arte é muito maior, ela abraça, ela envolve, ela penetra, ela modifica. E tudo isso está plantado, concentrado na história dessa aldeia de Arcozelo. Palco de uma resistência dos escravos. E hoje, palco da maior resistência teatral que se possa imaginar. Não se pode falar de Arcozelo sem contar um pouquinho a história do Pascoal, que pode ser considerado um grande animador cultural. E a FETAERJ carrega essa bandeira do Pascoal, sabe? Essa bandeira de que o teatro ele é transformador, ele consegue mudar realmente a vida das pessoas para melhor. A gente sabe que teatro é uma farsa, é uma grande mentira. Mas para mim tem um outro significado, porque o teatro mudou a minha vida. Eu vivo, eu sou feito, o meu olhar, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu escuto, vem tudo através do teatro. É uma das maiores ferramentas de transformações que o homem inventou. Quando eu crescer, eu vou querer fazer teatro. Bem-vindos ao mundo teatral de AGA. Cara, que maravilha de filme! Pô, fiquei até emocionado aqui, muito bom. Minha Nossa Senhora, é uma história
extraordinária, né? Dessa grande instituição que faz grandes projetos. E aí, Pablo, conta pra gente aí um pouco melhor, então, aí essa história de amor sua com a FETAERJ. E aí, nesse processo que você já está... Você falou aí 2008, né? Então, assim, de lá para cá, né? Como tem sido esse casamento, cara? Data de 2005. Em 2005, eu vou para a FETAERJ pelo grupo Fulanas e Beltranos, para um congresso, e eu chego numa reunião para discutir teatro. Eu, na época, adolescente, né, 16, 17 anos. Chego lá do lado de Sidney Carneiro, do lado de D'Artagnan, do lado de José Facuri, do lado de Josué Soares, eu, um menino, vendo aquele pessoal discutir sobre teatro, discutir políticas públicas, e eu perdido ainda, eu estava ali. Aí fico maravilhado com aquele movimento. Dali eu retorno para a FETAERJ em 2000, já com a minha companhia formada, o Gênio Insano. Em 2000 eu retorno para a FETAERJ para apresentar um trabalho e começo a me envolver mais de perto. Sou batizado, como, assim, para quem não sabe, todo mundo tem um batismo na FETAERJ, sou batizado, e ali eu descubro o que eu quero fazer da minha vida mesmo, se eu quero fazer teatro de verdade ou não, em 2000, e não saí mais. Aí fui até 2006 como grupo, em 2006 viro diretor de programação, fico até 2008. 2008 sou eleito presidente de uma associação, né, uma federação de grupos. Atualmente a gente está em 43 municípios do estado do Rio de Janeiro, são mais de 110 grupos filiados, mas é uma coisa... Nossa, 110, é muita coisa, hein? São 110. A gente já chegou... Eu lembro que teve época da gente ter 13 grupos filiados. Atualmente são 110 grupos de 42 municípios. E é uma coisa muito trabalhosa, Fábio. Vou te falar, não. É uma coisa muito trabalhosa. E a primeira coisa que eu quis fazer, assim que eu entrei na presidência, foi sobre a memória da FETAERJ. Porque eu virei presidente sem conhecer a FETAERJ direito. Sem conhecer no sentido de história. Então a gente conseguiu, em 2013... demorou ainda um tempo. Demoramos aí um tempinho aí. 5 anos nisso. Em 2013 a gente conseguiu lançar o livro. Lançamos de Pascoal a Pasqualino, a história da FETAERJ, né? Um pedaço da história da FETAERJ, e conseguimos lançar o filme, que é o Aga, que é um documentário também sobre Pasqualino, sobre um pedaço da história da FETAERJ, que acho que essas duas são as duas coisas mais importantes que eu acho que eu fiz para a FETAERJ. Eu acho que é o fato da gente conseguir criar uma história, conseguir criar uma memória, que é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu tive em alguns congressos pelo Brasil e eu sempre via lá o livro, por exemplo, a Cooperativa Paulista de Teatro tem 3 livros editados, 4, 5. E eu falava, cara, a FETAERJ é mais antiga, a FETAERJ tem um trabalho maravilhoso no estado e não tem nada. Eu falei, aí começamos um trabalho de pesquisa ali, que começou em 2010, mais ou menos, para a gente conseguir lançar o livro ali por volta de 2013, 2014, para ter ele pronto. E, consequentemente, o filme também, que foi uma parceria com a Guapos, que é um grupo filiado e também uma produtora, e eles foram muito parceiros nessa história e conseguimos lançar o filme. Aí a gente tem outro tipo de realização, são os projetos. Esse eu acho que são... Quando eu entrei na FETAERJ, a gente tinha basicamente 3 projetos, que era Prêmio Pasqualino, que a gente fazia uma vez por ano. Eu até citei alguns na abertura aqui, a gente mas sei que são muitos. Não, a gente tinha o Rola Teatro, que era uma mostra não competitiva, e a gente tinha o Festival de Dramaturgia. Eram esses 3 projetos que a gente tinha. Minto, Festival de Dramaturgia não, o Festival de Sketch. Quando eu entro lá, eu acho que isso é pouco. Parece muito, mas 3 projetos por ano, eu achei que isso era pouco. Então, junto com a diretoria, junto com Renato Neves, Alexandre Corecha, Ribamar Ribeiro,
Jéssica Pereira. A gente começou a desenvolver novos projetos. Criamos 2 projetos de fomento, um em parceria com o governo do estado e outro com os municípios, que foi o Novas Cenas e o Encena, que é um projeto que a gente criou basicamente para fomentar os grupos. Criamos o prêmio de dramaturgia para fomentar novos autores. Criamos a mostra infantil. Criamos o Mais, que eu acho que é um dos projetos que eu tenho maior carinho, que é um projeto para artistas PCD, que é a Mostra de Arte. É um projeto que a gente já estava na nossa 2ª edição agora, quando começou a pandemia, e aí tivemos que dar uma freada, era para estar acontecendo agora mês passado, tivemos que segurar, já estava com os grupos selecionados, já estava com toda a infraestrutura, e aí a gente está desenvolvendo vários trabalhos aí para poder conseguir chegar a todos os nichos, né? Chegar ao artista PCD, chegar à mostra infantil, chegar aos dramaturgos, aos autores, né? A ideia é que a gente consiga atender todas essas demandas que a gente tem. Pô, maravilhoso. É uma estrada, um legado construído aí na sua gestão, que é fantástica, que é inegável. Eu parabenizo você por essa projeção, por essa consolidação que se tornou a FETAERJ no estado do Rio de Janeiro. É fantástico, e tudo isso se deve à sua gestão, à sua equipe de agora, que está fazendo essa transformação. Mas agora chegou a hora do quadro O Lado Negro da Força. É o seguinte, Pablo, a hora para dar uma descontraída, a gente tem esse quadro que é o Lado Negro da Força, que é o seguinte: você tem que contar uma história pitoresca, engraçada no mínimo, para a gente sobre a questão da produção. Eu costumo brincar que produção Lado Negro da Força, porque é onde a gente mais diz não, é onde a gente fica taxado como vilão, é onde bate um problema, tem que resolver, porque se você não resolve o problema, você é outra coisa, você não é mais produtor. Exatamente. Você não tem tino para ser produtor, se quando bate um problema no produtor, ele não dá um jeito de resolver, seja o jeito que for, mas o problema é que tem que resolver. Se ele não resolver, é melhor ele tomar conta de outra função dentro do sistema. Então, assim, pensa aí, conta pra gente alguma história engraçada que deu errado, deu ruim, deu aquela situação onde tu não tem que fazer alguma coisa para resolver como produção, e aí teve que vir o Darth Vader em você e resolver, e dar um jeito, e resolver a questão. Conta aí pra gente. Rabuda parece de tudo que é lado. Mas, assim, já teve casos lá na aldeia de Arcozelo. A gente tem os espetáculos de manhã, de tarde, de noite. A gente tem as oficinas, tem tudo, e tem as festas. E aí você tá um belo dia fazendo uma festa, lá no meio daquelas festas noturnas, após os espetáculos, a confraternização. E você vai dormir, né? Vai descansar, e o pessoal ficou no bar. E aí, de madrugada, bate na minha porta, porque a polícia estava na porta da aldeia reclamando do barulho. E aí você tem que ir com todo amor e carinho, conversar com seu guarda. Não, a gente vai abaixar o som, a gente vai... Isso, assim, o pessoal querendo me arrastar preso para a delegacia por causa do barulho, porque o vizinho reclamou. Isso é uma das... Tem um caso que não é engraçado, mas que foi um pipinaço. Eu tinha uma apresentação de um espetáculo, de um festival que eu estava fazendo lá em Rola Teatro, lá em Macaé, e no dia da apresentação, uma das meninas da companhia, uma menina super nova, ela faleceu no dia da apresentação. Isso foi, assim, 5 horas da manhã, batem na minha porta. Isso é o pipi, não. Pranto. Aí tu fala assim, cara, tu pensa assim, alguém morreu? Da força. Aí você fala assim, alguém morreu? Aí quando você abre a porta, fala assim, morreu. Eita. Aí você fala assim, cara, e o que você faz com o espetáculo naquele dia?
E aí a gente teve que cancelar, teve que dar mão, mas foi assim, talvez esse seja foi um dos piores dias para mim, que era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito próxima. Nesse caso aí não teve jeito, não teve teve como jeito. resolver. Mas você tem que resolver com prefeitura, resolver com o grupo, com as pessoas que te acordam aos prantos. E você pega isso do nada. Deixa eu ver mais alguma que eu lembre, assim. E, cara, já teve pepino com... Resolver pepino com prefeitura, para mim, sempre é complicado. Porque você tem que ir lá amaciar o ego das pessoas que estão trabalhando com você. É sempre complicado. Esses pepinos de prefeitura, para mim, são os piores. Eu sei como é que é. Mas você manda bem, você resolve. Você manda bem. Aproveitando que a gente está falando dessa parte aí de problemas e tal, e agora a gente está vivendo a pandemia, né? A gente está vivendo esse momento ímpar aí da humanidade, onde a gente está participando disso. E aí conta pra gente como é que está, então, o processo seu, do seu processo de trabalho, ou da própria FETAERJ, como é que está agora, nesse momento pandêmico, como é que vocês estão se virando, o que tem acontecido? Vamos lá, assim que aconteceu... Aproveita e conta se tiver alguma... Agora é a hora, se tiver alguma novidade, algum furo, é a hora que eu quero o furo. Agora vai, então, vamos lá. Bom, assim que começou a quarentena, a gente estava com 2 festivais já encaminhados, né? A gente teve que dar uma pausa neles e acabamos lançando esses 2 festivais na versão online. Fizemos um Cena Curta online e fizemos um Pontapé Musical online. Eram 2 projetos lá que a gente estava fazendo em parceria com a Arena Chacrinha, com a Prefeitura do Rio, e tivemos que dar essa ajeitada. Ficamos um pouco meio desnorteados, a gente estava na produção já do Prêmio Pasqualino desse ano, a gente estava com 3 cidades em vista, negociando, viajando, e aí a gente deu uma parada, falou, não, vamos dar uma segurada, vamos deixar isso para pós-pandemia, até que, alguns dias atrás, ou um tempinho atrás, a Duda chegou para mim, vamos fazer o festival, vamos fazer online, não vamos? Aí eu falei, cara, vamos pensar, começamos a analisar, Renato chegou também com uma ideia, vamos fazer. A equipe toda começou a se motivar e, em primeira mão, estou te falando aqui, vamos lançar o Prêmio Pasqualino Online. Vai ser uma nova versão. Muito bom. Vamos fazer uma versão online, assim, não é a mesma coisa, mas é para matar o gostinho de quem quer o festival. Vamos ter as oficinas integradas, vamos ter as oficinas capacitativas, vamos ter os espetáculos, nossos debates, vamos ter até as nossas festas online. Maravilha, é isso aí. É o novo normal. É o novo normal. Como vai ser isso? A gente ainda está terminando de analisar, terminando de definir algumas plataformas, né? Porque para umas coisas é melhor trabalhar na plataforma tal, para outras é melhor outro tipo de plataforma. A gente está terminando de fazer o mapeamento de quais plataformas nós vamos usar para cada atividade, né? Mas a ideia é que em breve, muito breve mesmo, a gente esteja lançando já o edital para convocar todos que queiram participar do nosso Prêmio Pasqualino 2020, versão online. Que boa notícia. Aproveitar que estamos nas boas notícias, vamos para o nosso quadro O Final Sempre é Feliz. Pablo, nesse quadro, a gente pede o seguinte para você, justamente dessa sua trajetória de realizações da sua vida, de tudo que você construiu até o momento, contar para a gente aí 1 ou 2 experiências que sejam, de fato, que preenche com mais alegria o seu coração e sua mente, o que mais te deixou feliz, um projeto ou alguma coisa que aconteceu que marcou para sempre na sua vida. Conta aí para a gente esse final feliz. Vamos lá. Cara, a minha vida é feita pela FETAERJ, né? Eu não sei muito... Eu estou na FETAERJ já tem 20 anos, estou na diretoria 14, na presidência 12. Então, não tem como não ter momentos felizes dentro dessa trajetória. Momentos felizes. O nascimento do meu filho, que foi no meio do festival de 2010.
Eu tava no meio do festival, tive que descer de Partido Alferes correndo. Foi quando nasceu meu filho. Como esquecer? Não tem como. Esse foi talvez um dos dias mais felizes ali. Cara, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz com esse projeto novo, com a Mostra de Arte Singular, que eu acho que é um projeto que atinge um tipo de artista, PCD, que não é muito visto. Não é visto pelo poder público, não é visto pela sociedade. E a nossa ideia é ver o artista pelo artista, independente de qualquer coisa. A gente fez uma primeira mostra ano passado e, cara, trabalhos maravilhosos. Artistas maravilhosos. E aí fazer esse trabalho está me dando um prazer absurdo. Sabe? Você chegar e ver. Eu fiz uma apresentação com um bando de criança cadeirante assistindo em um espetáculo que tinha um cadeirante. No final, as crianças emocionadas, chegando até um amigo meu, Jorlan, que era o ator, chegando para ele e falando, cara, eu posso fazer isso também, eu posso ser ator também, sabe, se sentindo representadas. Eu acho que a gente está num momento político muito, muito fechado, muito retrógrado, e a gente ter representatividade hoje em dia é uma coisa assim que eu acho que é muito importante, que me traz uma felicidade absurda de poder proporcionar isso. É por isso o fato da gente não desistir nunca, né? É importante sempre estar fomentando, criando. A cultura, de alguma forma, ela realmente ela é essa ferramenta de transformação. E já ela tem pouco espaço, né? No momento que a gente vive, nos tempos de hoje. Agora, com a pandemia, ela se coloca, né, em ascensão de importância para o bem da saúde das pessoas, e de uma forma geral, para todos que queiram praticar ela, né? Não, independente de raça, de gênero, de limitações físicas, a cultura tem essa força, né, de transformação na melhora das pessoas, né? Muito, muito feliz em saber desses projetos, saber o quanto eles estão mudando a sua vida e transformando seu bem-estar, tá? Muito feliz disso. Agora a gente já está chegando no final aqui, tem só mais uma perguntinha, que o programa não se estender muito e esse projeto é um projeto piloto, mas a gente quer criar um formato onde as pessoas, né, no digital, às vezes a pessoa é tudo corrido, e criar um tempo mais acessível para as pessoas. Então, assim, para encerrar, Pablo, pedir para você o que você fala, o que você falaria, o que você recomenda, o conselho que você dá para quem quer enveredar nesse ramo da produção. São duas coisas que eu acho importantes. Primeiro, ter humildade de escutar. Eu acho que você só aprende quando você escuta. Eu queria primeiro, assim, parabenizar você, porque eu te escuto muito. A gente é contemporâneo, a gente começou a produzir mais ou menos na mesma época, mas... Cara, mas assim... Somos jovens. A gente aprende... Cara, eu aprendi muito com você, aprendi muito com outros produtores. A escuta, você escutar as pessoas que fazem isso, que fizeram isso antes de você, é importantíssimo. Por mais que eu ache que eu vou inventar a roda, alguém já inventou a roda antes. Então, assim, escuta quem já fez. Você pode fazer diferente. Ninguém vai inventar nada. A gente vai melhorar as coisas, a gente está sempre melhorando. Começar do zero dá sempre mais trabalho. Você pegar uma coisa que já existe, um projeto. Pô, eu quero fazer um festival, quero fazer uma peça, quero fazer um balé, qualquer coisa. Pô, como é que você faz? Se você está começando, escuta quem já fez. Mesmo que você faça tudo diferente. Mas você escutar o que já fez, para você saber, para você negar aquela afirmação, ou para você fazer em cima, modificar, mas escuta. Eu acho que a escuta é muito importante. As pessoas não se escutam. Eu acho que falta essa escuta. Ter humildade para isso é muito difícil, né? De você... eu acho que a gente vive num meio onde as pessoas têm um ego muito grande. Apesar de tudo, as pessoas ainda têm um ego muito grande. Eu sou o grande produtor, eu sou o grande artista. Cara, a gente não é nada, somos operários.
Eu acho que a gente somos operários. Seja a Fernanda Montenegro, seja a Camareira. São operários da mesma arte. São operários que estão ali. E voltando numa fala anterior minha, sobre que você também mencionou, sobre transformação, eu falo no filme uma coisa que eu levo muito a sério. O teatro, ela é a maior ferramenta de transformação que eu conheço. Porque ela transforma tanto quem faz o teatro, quanto quem vê o que foi feito. Exato. Então, assim, eu acho que na produção que eu tenho que falar é isso. Acho que é você escutar. A escuta é o principal. Escuta, estuda, não se faz nada sem estudar. Eu acho que assim... E meter a mão na massa. Meter a mão na massa. E não tenha medo de errar. Errar faz parte do processo. Eu acho que errar faz parte. Todo mundo erra. Eu já fiz festival que deu errado, mas errado, de eu falar assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas beleza, você erra em um, no outro você acerta. Você tem que errar, faz parte do processo de crescimento. O importante é estar fazendo, sempre fazer. Meter a mão na massa. Acho que é isso, Fábio. Prazerzaço ter tido esse papo aqui com você. Foi um grande ensinamento. Acho que todo mundo que está assistindo aqui está muito feliz e satisfeito. Eu fico... Vocês verem o nível de cumplicidade minha com esse menino aí, a gente, quando atende, fala minha flor. Cara, tu é um parceiro de longa data. Grande companheiro, você é uma grande inspiração para mim, Fábio. Tamo junto, e eu estou muito feliz de ter sido você o primeiro programa. Vai me dar muita sorte, eu tenho certeza que vai dar muita sorte pro programa. Muito agradecido. Um beijo na família aí toda. Esse homem também é um monte de filho, a família grande, gosta de estar todo mundo junto, maior barato, eu sou amarradão, tá? Muito agradecido, foi ótimo o papo com você, muito obrigado, tá, Pablo? Obrigado, tamo junto. Valeu, irmão, um abraço, salve, Evoé, salve, salve Aga. Salve Aga!